Bem, senhores, bem-vindos a mais uma aula de máquinas elétricas. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, né, no conteúdo da aula passada, onde nós vimos motores de indução e nós chegamos até um modelo elétrico equivalente da máquina. E o modelo era exatamente esse aqui, onde nós nos referimos ao secundário da máquina, né, que é a parte rotórica, como sendo uma reatância em série com uma resistência que varia com o escorregamento. E nós fizemos esse ajuste matemático porque eu disse para vocês que ficaria um tanto quanto difícil em bancada nós simularmos uma variação dessa reatância do secundário da máquina, que o secundário da máquina é o rotor. E aqui nós estamos fazendo um paralelo, né, entre o motor e um transformador. No caso de máquinas indutivas, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que um transformador, o secundário da máquina não gira, ao passo que no motor isso acontece. E como essa máquina gira, acaba que haverá um escorregamento, uma vez que eu não alimento a parte rotórica. Então, as tensões induzidas, né, todas as reações acontecem num circuito fechado, acontecem nela mesma. Então, o que vai, e esse rotor, né, esse secundário da máquina, ele vai girar por reação ao fluxo resultante ali no entreferro da máquina. E aí, para que haja, então, um fluxo variante no tempo, é necessário que haja um ligeiro escorregamento. Né? Se nós imaginarmos dois ônibus em paralelo, andando na mesma velocidade, quando quando um passageiro de um ônibus olha para o passageiro do outro ônibus, ele não percebe uma velocidade relativa, porque eles estão numa mesma velocidade. Isso acontece também com o estator da máquina, né, que é essa parte representada, com o rotor da máquina. Se elas estiverem girando na mesma velocidade, o que vai acontecer é que não existirá uma velocidade relativa. Como não existirá uma velocidade relativa, o que vai acontecer é que nós não teremos uma tensão induzida. Nós vimos que a tensão induzida, que é a tensão no secundário dessa máquina, que é o rotor, ela vai depender ali pela lei de Faraday de uma variação do fluxo no tempo. E aí, se não existir esse escorregamento, não existirá uma variação de fluxo, portanto, a tensão induzida no rotor dessa máquina, ou seja, no secundário dela, seria zero. Então, por características intrínsecas, existirá um escorregamento nessa máquina, ou seja, uma ligeira diferença na frequência de rotação entre a frequência do campo girante e a frequência do giro do motor. Okay? Bom, em função disso, a gente sabe que a reatância ela é uma resistência que varia com a frequência, ômega R, aonde ômega é dado por 2πf, que é a frequência da rede. Ora, então essa reatância, o que vai acontecer é que essa frequência, se nós estivermos falando aqui do estator da máquina, no X2, essa frequência, na verdade, não é a frequência da rede, ela tem uma fração dela. Essa frequência é a frequência do escorregamento. Então, o que acontece? Nós temos aqui que o X1 da máquina, uma vez que a máquina entrou em funcionamento, nós teríamos uma reatância aqui que ela variaria com a frequência, mas a frequência da rede seria 60 Hz. Mas X2 não, ela depende da frequência do escorregamento. Portanto, nós vamos ter uma variação de X2 que ela não segue na mesma proporção de X1. E aí nós utilizamos um artifício matemático para deixar esse X2 constante e fazer variar a resistência da máquina por meio desse escorregamento. Daí nós chegamos nesse modelo que foi apresentado no final da aula passada. Então, a partir desse modelo, é que eu vou construir algumas das equações, e aí os senhores vão me perdoar
se nem todas as equações forem colocadas aqui, como eu disse, não houve tempo hábil para eu poder fazer uma revisão, então pode ser que falte uma outra equação, mas à medida que nós formos fazendo exercício, eu vou completando isso caso falte alguma dessas equações. Bom, então, primeiramente, a gente tem que essa velocidade angular é uma velocidade elétrica, conforme eu disse, ela é dada por 2πf, onde f é a frequência da rede. E a gente sabe que no rotor o que nós vamos ter não é uma velocidade angular elétrica, é uma velocidade angular mecânica. Então eu criei dois índices aqui, esses índices eles não são usuais na literatura, mas eu coloquei aqui para a gente deixar bem claro quem é quem, porque é muito usual falarmos de velocidade angular utilizando a expressão ômega-s, para se referir a giro. O problema é que S aqui para a gente significa escorregamento. Então, para não confundir, ao invés de utilizar a expressão ômega-s, tanto para velocidade angular elétrica da máquina, e aí que tem a ver com o campo girante, né? Os campos girantes no estator dessa máquina. Então, eu utilizei esses índices para não confundir, então, isso deixar bem claro, bem definido, se nós estamos tratando de uma frequência angular elétrica ou mecânica. Bom, agora a gente consegue fazer uma relação entre elas numa máquina, porque, conforme eu disse, a gente tem esse estator da máquina alimentado por tensões trifásicas defasadas de 120 graus umas das outras. Então, por si só, eu já tenho uma frequência de giro no estator dessa máquina. E isso, então, vai provocar um deslocamento no rotor da máquina. Portanto, uma velocidade angular elétrica provoca uma velocidade angular mecânica. E a gente consegue fazer a relação entre essas velocidades angulares. E essa relação é dada por a velocidade angular mecânica, nada mais é do que a velocidade angular elétrica dividido por pares de polo. Então, por exemplo, se minha máquina for de 6 polos, então seria 6 dividido por 2, portanto seria a velocidade, a frequência angular mecânica seria a frequência da rede, suponho que seja aí 2πf, onde f vale 60, dividido então por pares de polos, que são 3. Se a gente ajeitar, mas boa parte das vezes nós não nos referimos a pares de polo, nós nos referimos a polo. Então, por isso que eu deixei bem explícita essa equação, para que a gente possa fazer um ajeitamento matemático. Então, nós temos divisão de fração, onde nós conservamos a primeira fração e multiplicamos pela segunda invertida. Portanto, a segunda ela é π sobre 2, ela fica 2 sobre π. Eu falei π, mas é π. E a gente sabe qual que é o valor dessa frequência angular, dessa velocidade angular, que ela é dada por 2πf. Com isso, eu consigo chegar, então, numa relação de velocidade angular mecânica mais associada à frequência da rede. Essa equação ela vai me ser útil um pouco mais à frente. Bom, eu também consigo, já que eu consigo associar velocidade à frequência, eu também consigo associar, obviamente, frequência à velocidade. Só que agora eu desejo fazer isso não em termos de velocidade angular, mas sim de rotações por minuto. E aí a gente tem que essa equação, essa frequência da rede, a gente pode descobrir ela pelo pares de polo que a gente tem, vezes a velocidade da máquina, e aí tanto faz se é a velocidade do estator da máquina, né, no campo girante, ou se é a velocidade do eixo da máquina. E então a gente pode encontrar essa relação, relacioná-la com a frequência por meio dessa equação, que é pares de polo vezes a velocidade da máquina em RPM dividido por 60. Então eu consigo achar essa frequência da rede em Hertz. Obviamente que eu posso ajeitar essa equação matemática e isolar o n, de sorte que eu tenho aqui a velocidade em RPM, ela vai ser dada então por 120, frequência da rede, sobre quantidade de polos. E aí, veja bem, eu posso me referir então
a velocidade mecânica da máquina em relação à velocidade elétrica dessa máquina. Então, aqui é a velocidade do rotor em relação à velocidade do campo girante, em RPM. E ele é dado por essa relação aqui, onde eu tenho que essa velocidade mecânica, ela nada mais é do que um percentual da velocidade do meu campo girante, onde esse percentual é dado pelo escorregamento. Então, eu havia dito para vocês que essas velocidades elas são ligeiramente diferentes para que eu tenha variação de fluxo, e essa ligeira diferença, então, eu consigo relacioná-la entre velocidade em RPM do primário da minha máquina com a velocidade RPM do secundário da minha máquina, por meio dessa equação aqui. Bom, a gente também pode relacionar o conjugado. Essa equação ela é um tanto quanto complicada de deduzir, ela não é simples. Eu precisaria ter feito aqui uma revisão com vocês de circuito magnético, para que a gente conseguisse apresentar essa equação aos poucos, né, passo a passo, para que a gente entendesse melhor o que está aqui. Só que eu não vou usar essa equação para resolver problemas, porque a gente nem sempre consegue, como dado do motor, a relação de fluxo entre o estator e o rotor dessa máquina, assim, às vezes também a gente tem algumas dificuldades com relação ao fluxo magnetizante rotórico. Então, aqui é mesmo para a gente discutir essas grandezas, para a gente entender como é que isso aqui funciona. E há de se esperar, claro, que esse conjugado ele tenha uma relação com a quantidade de polos da minha máquina. E essa quantidade de polos, ela é uma relação quadrática. E aqui eu estou pegando pares de polo. Esse sinal negativo aqui está dizendo que, na verdade, esse conjugado ele vai surgir por uma reação do rotor, né, das tensões induzidas no rotor dessa máquina. E, então, além dessa interação do fluxo ali no conjugado da máquina, perdão, no entreferro da máquina, ou seja, a interação do fluxo estatórico e rotórico, além da força magnetizante do rotor, ela depende ainda do seno do ângulo dessa máquina. Nós não podemos esquecer que uma máquina nada mais é que um conjunto de espiras, né? Então, esse motor ele vai inserir uma característica indutiva na minha planta. E aí, a característica indutiva total, a gente chama ângulo de carga, ou ângulo da máquina, isso vai determinar também o valor desse torque, ou melhor, desse conjugado mecânico dessa máquina. Bom, outras equações a gente pode deduzir do próprio modelo elétrico do motor. Então, se nós considerarmos que não existe perda nessa máquina, o que a gente pode dizer é que existirá uma perfeita conversão de energia, ou seja, a energia de entrada, que é a energia aplicada aqui no primário dessa máquina, teria que ser igual à energia do secundário, ou seja, toda a energia elétrica aplicada aqui no estator dessa máquina seria convertida em energia na forma de rotação no rotor dessa máquina, ou seja, no secundário dessa máquina. Então, se nós pegarmos aqui a potência do secundário, pegando aqui a potência elétrica, né? Haja vista que sem perdas a potência elétrica será igual à potência mecânica. Só a gente pegar aqui a potência elétrica do secundário dessa máquina, pode ser dado por V2 vezes I2. A gente pode substituir a tensão. A tensão nada mais é, a tensão aqui no secundário dessa máquina, nada mais é do que... E aí, veja bem, eu estou falando de energia que realiza trabalho. Portanto, eu estou falando de resistência. A reatância, ela vai consumir energia reativa. E energia reativa nós já vimos que não realiza trabalho. Portanto, quem realiza trabalho é apenas a parte resistiva dessa minha máquina. Então, a minha tensão do secundário ela pode ser escrita na forma de a resistência do secundário, e aqui, veja bem,
eu já estou corrigindo essa resistência por meio do escorregamento, vezes a corrente 2. Logo, eu tenho aqui I2 vezes I2, que dá o I2 ao quadrado. Então, essa é uma equação que vai, então, nos mostrar como é que essa potência de entrada ela pode ser transferida para o secundário da máquina. Ainda, volto a repetir, eu não estou considerando as perdas. Claro que nós vamos ter que fazer isso em algum momento, mas por enquanto eu vou aceitar que eu tenho uma transferência em 100% de energia, o que a gente sabe que não é verdade. Principalmente porque nós vamos ter aqui perdas nos enrolamentos, né? Então eu tenho perdas resistíveis, eu tenho perdas por magnetização no primário, e eu tenho perdas no núcleo dessa minha máquina, no entreferro, que são perdas mecânicas, né? Eu tenho ali giro, eu tenho acoplamentos, eu tenho ventilação, eu tenho ainda as perdas por esterese e Foucault nessa máquina, que estão representadas aqui por Xm. Bom, o detalhe aqui é o seguinte, que aqui eu calculei a potência, por meio dessa equação aqui, em uma única linha. Como o nosso motor pode ser que ele tenha mais de uma fase, né? Estou tendo trifásico, então a potência total seria a soma das potências em cada uma dessas linhas. E aí eu estou representando aqui por uma variável que eu estou chamando de Q1, para que ela não confunda com nenhuma das outras variáveis que a gente já trabalha. Então, basta que eu encontre a potência em uma das linhas e multiplique pela quantidade de linhas que eu tenho ali. Ou seja, se o motor for bifásico, são 2 linhas, motor trifásico, 3 linhas. Monofásico, apenas uma. Ou seja, em outras palavras, sabendo quanto eu tenho potência em uma das linhas, eu consigo saber a potência total multiplicando pela quantidade de linhas. Posto isso, então eu posso dizer para vocês que a minha energia do secundário, ela nada mais é do que a energia do primário, ou seja, a energia elétrica aplicada aqui, que será convertida em energia mecânica aqui no secundário dessa minha máquina. E, evidentemente, eu preciso considerar, então, que eu tenho perdas. Portanto, o que vai realmente realizar trabalho, ou seja, o que vai realmente girar o eixo dessa máquina, vai ser a energia total que eu estou entregando, menos as perdas. E essas perdas podem ser perdas elétricas no cobre do estator, ainda as perdas elétricas no cobre do rotor, mais as minhas perdas a vazio. Isso aqui é feito um ensaio a vazio no motor, onde a gente simplesmente desacopla o secundário dessa máquina, para que ela não gire, e aí a gente consegue medir, a gente coloca watímetros, né, no primário, e aí a gente consegue medir as perdas vistas aqui do primário, né, com esse secundário a vazio. Então, quando a gente consegue medir essas outras perdas que eu disse para vocês, e aí então a gente consegue, obviamente, calcular o quanto de potência líquida que nós vamos entregar aqui no rotor dessa máquina para que ele realize trabalho, ou seja, para que ele gire de fato. A gente consegue calcular essas perdas no cobre, tanto as perdas estatóricas quanto as perdas rotóricas. E aí vejam bem, as perdas no primário, a gente já viu potência, né? Potência então, ela pode ser dada por a resistência do primário vezes a corrente do primário ao quadrado. Então, está aqui, eu consigo calcular as minhas perdas elétricas no cobre do estator. E no cobre do rotor, a mesma coisa. Agora, observem vocês que eu não peguei a fração corrigida. Por quê? Porque eu estou pegando só a parte resistiva da minha máquina. Ou seja, a minha bobina ela é feita de um cobre, de um fio enrolado. Esse fio possui uma resistência. Eu estou considerando essa perda ômica e não a perda total que está associada ao meu escorregamento. Eu só quero a perda por aquecimento. Então não faz sentido eu corrigir o valor dessa resistência por escorregamento. Por isso que ela veio aqui sem essa parcela. Então, veja bem, da mesma forma que eu calculei a potência no primário, eu posso calcular aqui
a potência secundária seguindo a mesma lógica. Lembrando para vocês que a potência total basta que eu multiplique, então, pela quantidade de fases que eu tenho no meu circuito, na minha máquina. E aí, veja bem, essas perdas a vazio, ela vai ser, na maioria das vezes, um dado de problema. Porque essas perdas elas não vão na placa do motor. Então, para que eu descubra essas perdas, é necessário fazer ensaios. Então, como na boa parte das vezes isso não acontece, então a gente às vezes desconsidera essa perda a vazio. O prejuízo disso não é tão grande não, é em torno de 2%, de 2 a 3% no modelo matemático dessa máquina. Eu digo para vocês que um modelo de engenharia com erro de 2 a 3%, eu diria que é irrisório. Então, não existe nenhum prejuízo prático se eu desprezar essa perda para poder fazer todos os cálculos da minha máquina lá, quando ela estiver operando na minha planta. Bem, então, a gente tem a potência do primário dessa máquina, então, que é a potência total. Se eu considerar, então, que essa máquina, no primeiro momento, não tem perdas, a potência aqui, ó, exatamente logo após ali o entreferro da minha máquina, ou seja, ou não entreferro da minha máquina, que é ali AB, ela basicamente vai ser, então, ela está, como eu não vou ter perdas, né, basicamente o que eu tenho que é a potência de secundário multiplicado pela quantidade de fases que eu tenho alimentando esse meu motor. E a gente sabe calcular a potência de secundário, dado por essa relação aqui. Se a gente substituir, então, essa tensão como sendo resistência vezes corrente, ora, eu estou falando de tensão do secundário. Então, a corrente aqui precisa ser corrente do secundário. E a resistência dessa máquina, agora, veja bem, eu não estou falando de perdas, eu estou falando da resistência como um todo. Então, essa resistência aqui precisa ser aquela corrigida pelo escorregamento. Então, se eu substituir esse V2 nessa equação aqui, a gente tem que essa potência entregue aqui, ó, exatamente aqui, ela vai ser dada por essa relação. E aí, basta que, uma vez conhecida essa relação, a gente retire as perdas do cobre da parte rotórica para que a gente tenha a potência aqui nessa parte, que é a potência que vai ser entregue ao eixo, né, P2. Bom, então vamos considerar então essa perda no cobre, do rotor, para que a gente faça então o cálculo dessa potência em P2. A gente sabe o valor desse PAB, que a gente acabou de calcular, e a gente sabe qual que é as perdas no cobre desse rotor, que é dado por essa equação aqui. Então, se a gente subtrair essas duas, eu posso colocar exatamente esse termo em evidência, e aí, se eu dividir isso aqui, se eu dividir isso aqui por isso aqui, o que vai sobrar é R2, vai sobrar 1 sobre S. E se eu dividir isso por ele mesmo, vai sobrar 1. Se eu fizer aqui o mínimo múltiplo comum e ajeitar essa equação, eu chego nessa relação aqui. Ou seja, a potência do meu secundário, considerando as perdas rotóricas, era dada por essa equação. E aí, veja bem, se eu pegar esse S aqui, como é uma multiplicação, eu posso fazer isso. E colocar ele como denominador dessa resistência aqui, ó, conforme foi feito aqui. Como é uma multiplicação, eu posso fazer isso tranquilamente. Aqui, ó. 2 vezes 3 sobre 2. Eu posso pegar esse 2 aqui e colocar aqui embaixo. Portanto, eu vou ter aqui 2 sobre 2 vezes 3. Como é uma multiplicação, isso é possível. Portanto, isso aqui dá 1. 1 vezes 3, 3. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou fazendo é essa simplificação aqui. Mas é só para mostrar para vocês que numa multiplicação eu posso pegar esse S desse denominador aqui e passar para cá.
quando eu faço isso, essa parcela aqui é uma parcela conhecida. Isso aqui é exatamente, ó, P1. Então, eu posso substituir isso na minha equação e eu chego a uma relação de potência de saída em função da minha potência de entrada. Em alguns momentos, pode ser que a gente despreze as perdas aqui no primário da máquina, né, para a gente fazer alguns cálculos. Então, se eu desprezar as perdas no primário dessa máquina, essa potência aqui, P1, ela vai ser exatamente a potência aqui, ó, entregue nesse ponto. Portanto, eu poderia substituir esse P1 aqui, ó, por PAB, que é a potência daquele ponto ali. PAB. E aí eu substituiria isso aqui nessa equação. Bem, veja bem, eu posso, então, dependendo daquilo que se deseja calcular, eu posso trabalhar essa equação, né, com o lado esquerdo ou o lado direito dela. Da mesma forma que eu relaciono P2, a minha potência de saída, com a minha potência de entrada, eu posso fazer o inverso. Né? Se eu quiser a potência de entrada em função da potência de saída, basta que eu pegue essa parcela aqui e passe para cá dividindo. Então, isso faz com que, conhecendo uma potência, a gente consegue calcular a outra. E aí, lembrando para vocês o seguinte, a gente não inventa energia. Né? A energia do primário dessa máquina, que é a potência P1, se eu não considerar apenas, ela tem que ser igual à energia do secundário dessa máquina, que é a potência mecânica. Ora, potência mecânica, a gente sabe quanto vale, é dado por essa relação, que é a frequência angular mecânica vezes o conjugado. Então, eu posso, a partir disso, calcular o conjugado dessa máquina, se eu conhecer a minha potência primária. Uma vez que isso aqui nós já deduzimos no início. Então, e a gente tem o valor dessa potência do primário, que ela pode ser dada por essa parcela aqui. Ou seja, eu posso relacionar o conjugado da máquina tanto em função da energia do primário quanto em função da energia do secundário. Agora, vale lembrar o seguinte. Bom, e aí, veja bem, eu também, aproveitando isso, né, eu posso também relacionar o conjugado da máquina em função da energia que eu estou entregando aqui no secundário dessa máquina, por meio simplesmente manipulando essa equação. Isso aqui está no denominador, tudo isso aqui passa para cá, multiplicando. E aí, então, a gente tem a potência do secundário dessa máquina, mas observem vocês o seguinte, que eu parti dessa potência aqui, mas eu não descontei essa perda aqui. Então, essa potência no secundário aqui, nesse momento, ainda não é a potência líquida, ou seja, aquela potência que irá realizar trabalho. Em outras palavras, não é a energia que vai girar o rotor. Para isso, eu preciso ainda descontar as perdas por atrito, as perdas por ventilação e no próprio ferro, no entreferro dessa máquina. E é exatamente essa parcela aqui. Mas, enfim, a gente já tem uma equação que a gente consegue relacionar, então, torque e potência de secundário, ainda que não entre as perdas nesse primeiro momento. Claro que nós vamos considerar isso para fazer os cálculos. Bem, senhores, depois desse aparato, né, de equações que já nos permite calcular uma série de coisas, dimensionar uma série de coisas acerca desse motor, é preciso agora que a gente simplifique esse modelo elétrico que nós criamos. Esse modelo, apesar dele ser simples, eu preciso simplificá-lo um pouco mais para poder facilitar os cálculos, para que eu consiga, por exemplo, criar uma equação que sirva de referência, por exemplo, se eu quiser fazer um controle de uma máquina dessa lá na minha planta. Então, para que eu não tenha uma quantidade exorbitante de equações, e isso atrasa o processamento, eu preciso simplificar um pouquinho mais essa máquina. Então, para isso, na maioria das vezes, me interessa saber qual que é a potência líquida no eixo dessa máquina, ou seja, me interessa saber o secundário dessa máquina aqui. Então, eu vou separar o secundário dessa máquina do primário dela.
Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Isolei a parte aonde me interessa calcular a energia. E agora eu vou tentar simplificar a parte do primário, para a gente poder acoplar isso num circuito bem mais simples, ou pelo menos um pouco mais simples. E aí, senhores, eu vou me valer do teorema de Thevenin, que os senhores já viram lá em circuitos 1. E aí, então, eu preciso substituir esse circuito aqui, essa parte aqui do circuito, por uma resistência equivalente, no nosso caso vai ser uma impedância equivalente, e que a gente chama de impedância, ou ZTH, né, impedância de Thevenin, e por uma tensão de Thevenin. E aí, para a gente calcular essa impedância, o que a gente faz? Elimina todas as fontes. Para eliminar a fonte de tensão, o que a gente faz? Curto-circuito. E se tivesse aqui uma fonte de corrente, que não é o caso, a gente abriria essa fonte de corrente para eliminá-la. Mas não é o caso. Então, veja bem, curto-circuitando aqui, a fonte, eu passo a ter esse circuito aqui, para que eu então calcule a impedância equivalente e a tensão equivalente dessa máquina. Agora, vale lembrar vocês o seguinte, que eu preciso de uma tensão aqui, nesse terminal para acoplar. E essa tensão, ela é exatamente a tensão em cima dessa reatância aqui. Então, para que a gente calcule primeiramente a impedância, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse circuito aqui, ó, que é uma resistência e uma reatância, em paralelo com essa reatância. E aí, a impedância equivalente nada mais é do que o paralelo dessas duas impedâncias. Lembrando a vocês que eu tenho aqui são números complexos. Eu havia pedido para vocês darem uma olhadinha lá na aula de números complexos, porque não ia dar tempo de fazer uma revisão sobre isso. Então, por isso que eu pedi que vocês dessem uma olhada lá. Mas se vocês viram e entenderam esses cálculos aqui, eles ficam... dá um pouquinho de trabalho, mas nada que não se possa fazer. Vai continuar sendo. Geralmente a gente calcula paralelo, né, entre resistores, por exemplo. Vou chamar aqui de R1 e aqui de R2. E o R equivalente, geralmente, é o que a gente faz para economizar tempo. Ao invés de ficar fazendo o inverso da soma dos inversos, a gente faz produto pela soma, que é a mesma coisa. Então, é R1 vezes R2, dividido pela soma. R1 mais R2. Ou seja, isso aqui equivale a resistência equivalente é igual ao inverso da soma dos inversos. O inverso de R2 é 1 sobre R2. Aqui a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Quando tirar o mínimo múltiplo comum, a gente chega nessa relação aqui. Na hora que a gente efetuar todas essas contas, a gente chega nisso aqui. Ora, impedância não é diferente. Se a calculadora de vocês não conseguir efetuar essa operação aqui direto, o que vocês terão que fazer é produto pela soma para poder achar essa impedância equivalente. Aí lembrando vocês que nós estamos falando de números complexos. Números complexos, para somar, a gente somar ou subtrair, né? A gente faz isso em coordenadas retangulares. E para dividir ou multiplicar, a gente faz isso em coordenadas polares, que é muito mais fácil. Então, aqui, como uma soma, a gente faz em coordenadas retangulares. Depois de fazer o paralelo, esse produto pela soma aqui, a gente faz as devidas conversões. Isso se a calculadora de vocês não conseguir fazer essa operação aqui direta. Essa aqui. Dá um pouco de trabalho fazendo esse produto pela soma, mas é tranquilamente viável. Bom, fazendo então o paralelo entre essa impedância aqui e essa impedância aqui, a gente acha a impedância equivalente. Bom, agora a gente precisa achar a tensão equivalente. E essa, conforme nós vimos, essa tensão equivalente é que será aplicada aqui, ó,
E essa tensão equivalente é exatamente a tensão em cima dessa reatância de magnetização. Ora, para calcular, isso aqui é um divisão de tensão, um divisor de tensão, né? Para calcular a tensão aqui, nada mais é do que essa reatância dividida pela soma das reatâncias. Com isso a gente consegue calcular qual que é essa tensão aqui nesse ponto. Então a gente já tem a tensão de Tevna e a impedância de Tevna. Então agora fica fácil. Então olha aqui, ó, o meu circuito equivalente, essa parte aqui, ó, do secundário da minha máquina, essa parte aqui, eu transformei nisso aqui. Ora, então agora eu posso juntar, né, o secundário dessa máquina, aqui é o primário, perdão. Eu posso juntar o primário dessa máquina com o secundário dessa máquina aqui. Se a gente fizer isso, o que a gente tem é esse circuito. E aí, veja bem, a gente precisa achar a impedância equivalente agora. E essa impedância equivalente nada mais é do que a soma dessa impedância aqui com essa impedância aqui. E aí, lembrando, senhores, que como isso aqui é um número complexo, o que a gente vai fazer é somar resistência com resistência. Então está aqui, RTH mais R2 sobre S, onde S é o escorregamento. E vamos somar reatância aqui, com reatância. Então nós temos XTH, que é a reatância equivalente de Tevna, mais a reatância rotórica. Joia! Então nós já temos agora equações para esse modelo simplificado e é ele que nós vamos utilizar para resolver alguns exercícios. E aí, vamos a um exercício. Bem, se a gente pegar esse exercício aqui, ó, por exemplo, um motor de indução trifásico ligado em estrela, e ele possui 220 volts de tensão de linha. Olha só, tensão de linha, essa tensão aqui, ó, entre uma linha e outra, ou seja, aqui, e aqui. E tensão de fase, essa tensão quando a gente pega numa única fase, né? Isso aqui é chamada tensão de fase. Ou seja, uma tensão entre fase e neutro da máquina. Então, o dado que vai no motor trifásico, na placa dele, que é essa tensão aqui, é uma tensão de linha. Então, se a gente quiser calcular por fase, a gente tem que dividir isso aqui por raiz de 3. Bom, ainda como dados complementares da placa desse motor, ele tem uma potência de 10 HP, é a potência total. Isso não significa que é a potência que vai estar lá no eixo, a gente vai ter que calcular isso para ver qual que é a diferença, qual que é o carregamento dessa máquina. A frequência dela é a frequência da rede, 60 Hz, 6 polos, e ele tem esses valores aqui, e esses valores são fornecidos também pelo fabricante, não na placa, mas no catálogo desse motor. A gente consegue essas informações. E aí ele disse o seguinte: as perdas totais por atrito, ventilação e no ferro dessa máquina, elas foram ensaiadas e deram 403 watts para um escorregamento de 2%. Ou seja, quando essa máquina estiver trabalhando com a velocidade plena, a diferença do campo girante, a velocidade angular do campo girante, a velocidade angular mecânica do rotor dessa máquina está em torno de 2%, que é um excelente escorregamento. E aí, a primeira coisa que se pede é qual que é a velocidade no eixo dessa máquina. E aí nós estamos falando de velocidade mecânica, ou seja, a velocidade no eixo é a velocidade N2. E a gente tem que, para calcular N2, a gente precisa de N1. A gente pode tirar dessa relação aqui. E N1 a gente sabe quanto que vale. É dado por essa outra equação, ou seja, 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos. Então, ou seja, 120 vezes 60 Hz dividido por 6, nós vamos chegar aí que o campo girante dessa máquina ela tem uma frequência angular, em termos de RPM, de
1.200. Ora, sabendo disso, a gente consegue calcular, então, qual que é a velocidade em RPM, a velocidade mecânica desse rotor, que a gente conhece o escorregamento dessa máquina. Ou seja, será 1.200, que multiplica aí 98%, ou seja, uma fração, a minha velocidade rotórica é uma fração da frequência do campo girante. Se a gente fizer essa conta, nós vamos chegar então que essa velocidade de giro, essa velocidade mecânica do rotor, a velocidade do eixo, é então de 1.176 RPM para esse escorregamento aqui de 2%. Esse escorregamento ele vai depender muito do momento. Né? Por exemplo, na hora que nós estamos ligando a máquina, esse escorregamento, o rotor, né, da máquina, ou seja, o eixo da máquina está parado. Então, esse escorregamento, na hora que você liga o motor, é um escorregamento de 100%. Isso vai trazer algumas consequências, nós vamos ver isso na próxima aula, nós vamos discutir isso com um pouco mais de exaustão. Aqui eu estou mais focado nesses cálculos. E aí, entendido como é que funcionam esses cálculos, a gente vai para uma discussão um pouco mais abrangente do funcionamento dessa máquina de indução. Por que isso? Primeiro, para vocês entenderem como é que se faz esses cálculos na prática. E segundo, porque é muito provável que vocês encontrem um motor de indução na vida de vocês no exercício da profissão. E é muito provável que esse motor seja de indução. Por quê? Porque é um motor mais barato. Então, assim, esmagadoramente se tem máquinas de indução numa planta industrial, nas potências mais variáveis possíveis. Então, é preciso que a gente entenda detalhes de funcionamento, inclusive para saber quando escolher um motor que tenha, por exemplo, um motor com rotor de gaiola ou um rotor bobinado. Isso vai fazer uma diferença. E essa diferença é exatamente no momento em que você liga a máquina, por causa desse escorregamento. Um rotor que você não tem acesso a ele, que é o caso do rotor de gaiola, você não tem como atuar no momento em que você está ligando. Então, esse motor, por exemplo, se ele tiver muita carga nesse eixo, pode ser que a gente não consiga dar partida nessa carga. Ou seja, nós vamos ter um problema de rotor travado. E é muito comum em planta a gente pegar um motor superdimensionado, exatamente porque o primeiro motor provavelmente não deu conta de tocar o eixo. E aí o que fizeram? Superdimensionaram a máquina para que no momento da partida esse motor desse conta, do eixo desse conta de tocar essa carga. Tá, você resolve um problema, mas você cria outro. Porque essa máquina estando superdimensionada, e como ela vai trabalhar com uma folga gigantesca, significa que essa máquina vai ficar mais indutiva. Ela ficando mais indutiva, ela vai afetar o fator de potência da planta. Afetando o fator de potência da planta, pode ser que se gaste muito mais dinheiro para corrigir o fator de potência da planta em função de uma máquina superdimensionada. E qual foi o problema disso? Simplesmente porque se optou em manter um motor de indução com um rotor de gaiola, ao passo que deveria ter sido substituído por um rotor bobinado para que você tenha acesso às espiras dessa máquina para que você consiga atuar na partida e assim você então corrigir o fator de potência dessa máquina para que ele consiga tocar esse eixo e partir a máquina. E aí, feito isso, o que você faz é deixar de atuar no rotor dessa máquina, ou seja, deixa ela entrar a plena carga. A partir disso você para de interferir e esse motor começa a funcionar por conta própria. Com isso, o que você fez? Você, com um motor menor, com um motor mais barato, mas adequadamente ajustado para a carga, ele não vai ter um fator de potência tão desajustado. Por conseguinte, ele não vai afetar o fator de potência da planta. Em função disso, a necessidade de correção do fator de potência da planta é menor, ou seja, menos capacitores nessa planta. Enfim, tem uma série de problemas, isso está muito associado ao conjugado de partida dessas máquinas indutivas, que aí eu quero discutir isso com detalhes, mas eu vou deixar para fazer isso na próxima aula.
Bem, senhores, se a gente quiser saber agora qual que é a corrente no primário dessa máquina. E aqui tem um detalhe, né? Foi dito lá no início do problema que essas grandezas todas estavam referidas ao estator da máquina, ao primário. Então significa que eu tenho que agora que pegar o meu modelo elétrico desse motor, e o que eu fiz foi, naquele momento, é pegar o primário dessa máquina, aliás, tudo isso aqui, né? E eu trouxe isso para o secundário. Aqui o exercício está dizendo exatamente o contrário, né? Que está tudo referido ao secundário, ao primário dessa máquina. Eu não me lembro o que eu falei, eu vou repetir. O que nós fizemos, na verdade, foi pegar o primário e refleti-lo aqui no secundário, quando nós fizemos lá o cálculo da equivalência de Tevra. Só que o exercício aqui está pedindo, ele foi informado que todas as grandezas, tudo isso aqui, ó, está referido ao primário da máquina. Então eu tenho que fazer exatamente o contrário do que eu fiz. Eu tenho que pegar o meu modelo, eu tenho que pegar o modelo elétrico aqui e colocá-lo desse jeito, ó. Pegar as minhas grandezas do primário, do secundário dessa máquina e referi-las aqui ao primário da máquina, e esse é o trabalho que nós vamos fazer aqui agora. Bom, para isso, deixa eu diminuir a poluição aqui. Para isso, olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter o secundário dessa máquina, perdão, o primário dessa máquina, que é o estator dela. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos curto-circuitar. Aliás, já está ligado aqui, né? Nós vamos fazer, então, para achar o equivalente aqui, o que nós temos é essa reatância de magnetização aqui, ó, em paralelo com essa impedância. Então é isso que nós vamos ter que fazer, é esse cálculo que nós vamos ter que fazer para achar essa impedância equivalente aqui. Ora, então vamos a ela. Primeiramente eu preciso calcular esse valor aqui, ó, que é o R2, em função do escorregamento. A gente tem essas duas informações. O R2 ele vale 0,144 e o escorregamento dessa máquina é 2%, ou seja, 0,02. Fazendo esses cálculos, nós vamos achar uma impedância, uma resistência corrigida para este escorregamento. Observem vocês que a resistência do cobre referida ao secundário dessa máquina é de 0,144. Quando eu corrijo isso para o escorregamento, olha o quanto que ela aumenta. Ela já aumenta razoavelmente isso. Em função, agora a gente consegue enxergar, por exemplo, ter uma noção aqui de qual seria o fator de potência secundário dessa máquina. Ora, o secundário dessa máquina já referido, olha, eu tinha aqui antes uma reatância, essa reatância para essa resistência. Isso significa que eles estavam muito próximos aqui. Provavelmente o fator de potência desse secundário estava muito ruim. Agora, na hora que eu faço essa correção, observe vocês que a resistência ela vai crescer muito em função da reatância. Então, a gente tem que esse motor, a plena carga, quando ele está bem dimensionado, o fator de potência da máquina não é tão ruim assim. Muito em função desse fator de potência do rotórico. Mas esses cálculos vamos fazer um pouquinho mais para frente, é mesmo uma discussão. Bom, feito esses cálculos, o que eu preciso fazer então essa reatância de secundário, ela vale 13,25 e está em paralelo com essa soma aqui. Se a gente fizer esses cálculos, e aí eu vou deixar como exercício para vocês, treinar essas contas aqui, vocês podem fazer produto pela soma para achar o equivalente sem problema nenhum, se a calculadora de vocês não fizer esse cálculo direto. Se vocês fizerem isso, vocês vão chegar nessa impedância equivalente aí, nesse valor. Ora, então, esse RF, ele vai valer então 5,41. Essa impedância aqui, referida ao primário da máquina, vai valer 3,11. Então, está aqui. Ora, veja bem, o que eu fiz foi
trazer o secundário da máquina para o primário da máquina em função das informações que a gente tinha. Esses dados todos aqui estavam referidos ao primário dessa máquina. Agora, veja bem, eu preciso, para calcular I1, eu vou precisar da impedância equivalente. E a impedância equivalente nada mais é do que a soma dessas impedâncias que aqui estão. Ou seja, eu vou ter que somar, então, resistor com resistor, está aqui, mais reatância com reatância, está aqui. A gente chega nesse resultado aqui. Só que isso aqui está em coordenadas retangulares. E eu preciso, então, calcular isso, converter isso para coordenadas polares. Isso aí, a calculadora de vocês faz tranquilamente. Isso aqui é igual a isso aqui. Bem, agora eu consigo calcular essa corrente do primário. Essa corrente do primário nada mais é do que a tensão aplicada aqui no primário dessa máquina, dividido por essa impedância equivalente que eu acabei de calcular aqui. Bom, feito essa divisão, o detalhe aqui é o seguinte, que essa tensão foi dada como tensão de linha, e aqui eu estou calculando fase. Então eu preciso pegar essa tensão de linha aqui, ó, que ela é 220, faltou um A aqui, e dividi-la por raiz de 3. Então quando eu fizer isso, vai dar uma tensão de fase de 127. Então agora dá para fazer essa conta. Então a gente tem que essa corrente, I1 vai ser a tensão aplicada. Como não foi dado o ângulo dessa tensão, eu vou considerar que esse ângulo é zero, a não ser que tivesse dado aqui, ó, que seria 120, por exemplo, com ângulo de 220, perdão, com ângulo de menos 120 graus. Aí eu teria que efetuar essa conta e levar em consideração esse ângulo aqui. Como não foi dado, eu vou considerar que ele é zero. Então, tendo o valor da tensão, tendo o valor da impedância que nós calculamos, divisão de números complexos, a gente faz a divisão do número, então vai ser 127 dividido por 6,75 e subtrai os ângulos. Portanto, vai ser 0 menos 32,4. A gente tem que essa corrente do primário, ela vai ser de 18,81 com ângulo de menos 32,4 graus. Isso a corrente é dada em ampere e a gente está calculando aqui por fase. Beleza. Agora está pedindo o seguinte, calcule o fator de potência. Observem vocês que nós já havíamos calculado a impedância equivalente da máquina. E veja bem, fator de potência, ele é dado pelo seguinte, é a parte resistiva, eu tenho aqui a reatância, e aqui eu tenho a minha impedância total, que neste caso é a impedância equivalente. E aqui eu tenho um ângulo, que a gente chama assim de θ, que neste caso aqui é 32,4. E aí, veja bem, a gente sabe que fator de potência é dado pelo cosseno do ângulo. Cosseno desse ângulo, que eu vou chamar ele de θ aqui. Cosseno, a gente sabe que fator de potência, cosseno é cateto adjacente, portanto aqui, ó, R, sobre a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, se a gente pegar esse valor aqui, ó, se a gente pegar o valor de R e dividir por isso aqui, a gente vai chegar no fator de potência, e isso nada mais é, e se a gente ver aqui, R quem é? Cateto adjacente. Isso aqui é hipotenusa, essa relação aqui é exatamente a relação de cosseno. Ou a gente pega R e divide por esse valor aqui, para achar o fator de potência, ou a gente pega o cosseno desse ângulo, é a mesma coisa. Tanto faz, a gente tem que chegar no mesmo resultado, porque isso é um triângulo retângulo, então você pode ir por dois caminhos distintos, mas que vão chegar no mesmo lugar, no mesmo resultado. Então o fator de potência pode ser dado então, pelo cosseno desse ângulo,
Se a gente pegar cosseno de 32,4, nós vamos achar um fator de potência aí de 0,84. Então, veja bem, esse fator de potência ele está mais ou menos, né? Ele não está nem ruim, mas ele também não está bom. Se essa máquina tivesse trabalhando em carga plena, a gente ia chegar num fator de potência bem melhor do que esse. Então, das duas, uma. Ou ainda, essa máquina não atingiu a velocidade nominal dela, ou ela está super estimada. E aí nós vamos descobrir isso depois. Bom, dando sequência aqui, eu quero saber qual que é a minha potência de entrada. Essa potência de entrada, ela pode ser dada por essa relação aqui também, ó. Ela pode ser dada pela tensão vezes a corrente e o cosseno do ângulo dessa máquina, que é o cosseno de trabalho dessa máquina, o ângulo de trabalho dessa máquina, ou o ângulo de carga dessa máquina, que a gente conhece. Nós acabamos de calcular a impedância, a gente conhece esse ângulo. Então eu vou por esse caminho aqui, que é bem mais fácil do que aqueles caminhos que eu tinha proposto lá no início dessa aula. E a gente tem todos esses valores. Essa tensão no primário ela é sabida, que ela é de 127. Essa corrente no primário nós acabamos de calcular, que é 18,81. E esse ângulo a gente conhece, que nós calculamos a impedância equivalente. Então a gente chega aqui, o primário dessa máquina, a potência dela é em torno aí de 6.000 watts. Bom, agora está pedindo o quê? As perdas no cobre do estator dessa máquina. E a gente já viu, nós já deduzimos essa equação, que essas perdas é dado por essa relação aqui, multiplicado pela quantidade de linhas que a gente tem, quantidade de fases que esse motor está ligado. Como ele é um motor trifásico, a gente tem que essa quantidade aqui, ó, a gente tem 3 fases. Então, essa corrente a gente conhece, 18,81, e esse resistor, o valor desse resistor de R1, né, que é a resistência ohmica do cobre do estator, também foi dado. A gente chega então que as perdas váticas, né, as perdas por aquecimento dessa máquina vai ser em torno aí de 312 watts de potência. Ou seja, a potência que eu estou entregando, que é aquela que nós calculamos, vamos ter uma perda no cobre do estator dessa máquina em torno de 312 watts. Bom, agora eu quero saber o seguinte, qual que é a potência ali naquele ponto AB da máquina. E a gente nós deduzimos essa equação aqui, ó, lá no início da aula, que as perdas no ponto AB, se a gente desprezar as perdas no primeiro momento, essa potência AB, se a gente desprezar essas perdas, isso aqui no fundo vai ser P2. Só que nós pegamos P2 e nos referimos ao primário dessa máquina. E a gente sabe que essa potência é a potência que realiza trabalho. Portanto, é o RF que nós calculamos ali. Nós pegamos o primário dessa máquina e levamos para... Perdão, nós pegamos o secundário dessa máquina e levamos para o primário. Então, nós tivemos que fazer o cálculo dessa impedância equivalente. Então, naquele ponto AB ali, o que nós vamos fazer, ao invés de pegar essa equação aqui, nós ainda não calculamos I2, então nós teríamos que calcular I2 primeiro para poder substituir aqui. Como nesse ponto aí nós ainda não chegamos lá, fica mais fácil a gente ir por esse caminho aqui, ó. A gente pegar isso por I1, uma vez que nós referimos todo o secundário da máquina para o primário, e a gente acabou de calcular essa corrente. Bom, então fica fácil calcular aquela potência ali, que é o número de fases, vezes a resistência da impedância equivalente, vezes a corrente do primário ao quadrado. A gente chega aqui, a potência entregue ali naquele ponto AB, desconsiderando a perda, teria esse valor ali. Esse valor. E aqui, veja bem, já estão sendo consideradas apenas a perda no cobre do primário dessa máquina. Não está sendo considerado neste momento as perdas do entreferro, as perdas por ventilação e aquelas demais perdas mecânicas que a gente tem ali. Bom, perdas no cobre do estator dessa máquina.
As perdas do secundário dessa máquina envolveria também a corrente I2, que a gente não tem ainda nesse passo. Nós vamos ter um pouco mais para frente, mas agora a gente não tem. Então, da relação que nós vimos, a gente pode calcular essas perdas como sendo um percentual, ou seja, um escorregamento, que na verdade é um percentual, das perdas no ponto AB. Essas perdas aqui a gente acabou de calcular, então a gente consegue chegar nessas perdas no cobre, perdas elétricas no cobre do rotor, como sendo esse valor aqui de 115 watts aproximadamente. Bom, quero saber ali quais são as perdas qual que é a potência no secundário da máquina. E aí eu tinha dito para vocês, isso aqui é P1, se eu desconsiderar a perda no primeiro momento, eu posso considerar que a potência, no primário da máquina é a mesma potência que está sendo entregue ali no ponto AB. E essa potência a gente acabou de calcular. Claro que daqui a pouco eu vou acrescentar as perdas. Isso aqui é só para facilitar os cálculos. Bom, então a gente tem esse valor que foi calculado anteriormente. E aí o que nós vamos fazer é calcular um percentual desse valor. Esse percentual é dado pelo escorregamento da máquina. Então a gente chega aí em torno de 5.628 watts de potência no secundário da máquina. E observem, senhores, que isso aqui ainda não é a potência líquida, a potência que será entregue lá no eixo para realizar trabalho, ou seja, para girar. Bom, potência líquida. A potência líquida, então, é a potência que eu calculei até aquele ponto, que é o ponto AB, e eu fiz isso muito para poder facilitar a vida, porque senão eu teria que pegar um caminho muito mais longo. Então eu conseguiria calcular a potência ali considerando apenas as perdas estatóricas, e esse valor aqui, esse valor foi um valor informado, é um dado de problema. É isso aqui, as perdas a vazio. Ora, então a gente consegue calcular a potência líquida, a potência que será entregue ao eixo da máquina, simplesmente subtraindo esse valor aqui dessas perdas lá do ensaio vazio. Então a gente chega a uma potência líquida, é a potência que vai de fato realizar trabalho, nesse valor aqui. Senhores, agora desejo saber o carregamento dessa máquina. Bom, eu não havia dito no primeiro momento, mas a gente sabe que 1 HP ele equivale a 746 watts. Ora, eu calculei qual que é a potência líquida, ou seja, a potência que vai realizar o trabalho, que é essa aqui. Eu desejo saber quanto isso vale em HP. Se a gente fizer, aplicar essa regra de 3 aqui, né, nessa multiplicação cruzada, a gente vai chegar que esse valor aqui em HP equivale a 7, praticamente 7, a 6,99. Ora, então, o carregamento dessa máquina é a potência líquida, ou seja, a potência que está sendo entregue de fato ao eixo, e a potência total, que ela foi dada aqui. Ora, se a gente fizer essa conta, nós vamos chegar aí que essa máquina está com um carregamento aí em torno de 70%. Ou seja, essa máquina foi superestimada. Em função disso, o fator de potência dela está ruim, que é aquele 0,84 lá. Em função disso, esse motor vai alterar o fator de potência da planta. Em função disso, vai gastar-se mais capacitores para corrigir o fator de potência dessa planta sem a necessidade. Aqui está com uma folga gigante de 30%. Essa folga aqui poderia ser muito menor do que isso. Senhores, nós vamos chegar no final dessa aula, estamos chegando ao final dessa aula, nós vamos interromper aqui. Eu vou continuar esses cálculos na próxima aula. Eu vou parar a gravação aqui para a gente discutir, ok? Então, só um instantinho.